Bom, pessoal, essa aula aqui é uma aula que às vezes não pode te agradar muito, mas é uma aula que vai solucionar quando você ter aquela notícia, fui taxado, e aí, o que eu faço, Jones? Essa aula vai te ajudar a você tomar uma decisão, tá? Por exemplo, eu estou compartilhando aqui o acesso da plataforma diretamente dos Correios, e eu peguei justamente aqui uma encomenda minha que foi taxada, tá? Para que você entenda, para que você compreenda os caminhos, como é que você deve proceder, tá? Basicamente, existe três formas para que você tome, né? Você tem três decisões quando isso acontecer. Por exemplo, aqui essa mercadoria ela chegou nos Estados, saiu dos Estados Unidos no mês 3 bem no finalzinho, e ela levou basicamente aí quase um mês para poder chegar essa mercadoria, certo? Chegou no Brasil, ela levou mais um tempo para poder encaminhar ainda para fiscalização. Por exemplo, aqui no caso levou em torno de 19 dias. Após isso, o que acontece? O próprio site do Correio vai me informar que eu tenho que pagar uma guia. Detalhe, para vocês não caírem em golpe, acesse, pague, gere o boleto diretamente pelo site dos Correios. Ou se você tiver um aplicativo dos Correios, gere esse boleto por lá, beleza? Esse é um passo primordial que você tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Beleza. Jones, escolhi, primeiro passo, escolhi fazer o pagamento dessa taxa, desse boleto. Realizei o pagamento, entre 2, 3 dias já vai cair aqui nos Correios, tá? E já vai informar, eles já vão identificar que foi pago. Feito o pagamento, o que que eles vão fazer? Eles vão encaminhar a mercadoria para o ponto, por exemplo, aqui no caso é Curitiba. De Curitiba vai vir para o outro centro de tratamento, que é mais próximo da sua cidade. Por exemplo, aqui no meu, veio de Curitiba para Ribeirão Preto, e de Ribeirão Preto veio, encaminhou aqui para a minha cidade. Então, assim, vocês podem ver que vocês conseguem, pelo site do Correio, verificar onde está a sua mercadoria, tá? Esse é um método, método que você resolveu fazer o pagamento da sua mercadoria, tá? Qual que é o outro método, Jones? Eu posso devolver a mercadoria para os Estados Unidos. Eu não recomendo você fazer isso, porque vai demorar muito tempo até devolver essa mercadoria lá para os Estados Unidos. Então, eu não te recomendo, tá? Qual que é a terceira? A terceira, você pode, basicamente, eles vão informar para você que você foi taxado em um certo valor. O que que você pode fazer? Depende do valor da mercadoria, tá? Mas vamos imaginar que a sua mercadoria que estava ali, ela vale US$ 100, né? Você declarou abaixo disso, passou pela Receita, a Receita pegou e falou para você: não, essa mercadoria vale US$ 150. Se você tiver comprovante que essa mercadoria vale os US$ 100, tem toda a documentação que você tem que anexar, é a invoice. Você também tem que anexar é, o documento de envio que você vai solicitar lá no redirecionador. Você vai ter que anexar esses documentos para que assim a Receita Federal verifique e se está correto ou não a taxação. Mas, galera, normalmente, a maioria das vezes, quando você é taxado, o pessoal fala muito o termo riscado. O que é isso? Por exemplo, fui lá, declarei US$ 100, a mercadoria vale muito mais, só que eu fui riscado para US$ 200. Vou pagar a taxa em cima de 200. Mas se a sua mercadoria vale acima do que ele foi riscado para você pagar, não recomendo você entrar com esse termo,
né? Não recomendo você pedir uma revistoria para os governos, para a Receita Federal. Por quê? Porque a sua mercadoria vale mais. Então, o que você tem que fazer? Pagar a taxa para que você não fique sem essa mercadoria. Jones, eu tenho um prazo para poder pagar essa taxa? Tem, normalmente é de 30 a 45 dias. O correio vai informar para você. Só que lembre-se, se você não pagar essa taxa, a sua mercadoria pode ir para leilão e não tem como você mais recuperá-la, tá? Então, se organize aí, todo mundo que faz a importação sabe, eu já disse isso antes, que é toda a responsabilidade sua. Se o valor for acima de US$ 50, o valor que você declarou, responsabilidade é sua. Beleza? Então aqui está o termo. Fui taxado, e aí? Não acabou o mundo. Você tem essas três opções. Ou você devolve, ou você paga, ou você pede para revisar. Beleza, galera?